Olá pessoal, bem-vindo à primeira edição do programa Escolher Profissão. Você escolheu bem a sua profissão? Olha, o Brasil tem cerca de 8 milhões de alunos, 7 milhões e 800 aproximadamente no nível superior e muita gente, para ser mais preciso, cerca de 20% está aí perdido, que é mais ou menos o índice de evasão, e aí investe um dinheiro, um recurso na faculdade e depois sai da faculdade, perdeu esse dinheiro. E pior, aquele que vai durante 4, 5 anos num curso e depois fala, puxa, não era isso bem que eu queria. Escolher a profissão vai te ajudar nisso, mostrando os bastidores, o cotidiano de cada profissional. Hoje a gente vai falar sobre a enfermagem. Hoje é Dia Internacional da Mulher, por isso que a gente escolheu este tema. Nossa primeira edição agradecendo a AltV, a TV da internet 24 horas ao vivo. Vamos falar de enfermagem? Eu convidei nada menos do que Sara Munhoz, que está aqui com a gente. Obrigado, Sara, pela sua presença. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Dia muito importante, onde nós temos muitos desbravamentos e a mulher em si conquistando novos espaços. Aliás, na profissão da enfermagem, por que eu escolhi essa profissão? No ranking de 10, a enfermagem está no quarto item da profissão que tem mais mulheres do que o homem. Não me pergunta quais são as outras, porque eu não sei, porque o site que eu fiz a pesquisa não traz essa informação. Mas a mulher está muito presente. Por que será que tem mais mulher na enfermagem do que homem? Olha, ela é uma profissão eminentemente feminina, historicamente feminina. E daqui a pouco nós até discutiremos a respeito, mas só nos últimos 5 anos é que você vê assim, uma entrada de homens na profissão, mas assim, muito sutilmente. Né? Então, hoje mais, né? Hoje mais, nós já temos aí em torno de 15% dos profissionais da enfermagem são do sexo masculino. Mas ainda eminentemente feminina. Eu não falei o currículo da Sara, mas eu preciso falar. Olha, formada em enfermagem, professora universitária, mestre em saúde do adulto, doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo e ela foi presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, seção São Paulo. E atuou 35 anos na área. E agora está com 36, tem bastante experiência para trazer para a gente aqui. 36 anos de idade, claro. Sara, vamos falar da história da enfermagem? Sim. Porque, aliás, é o que se aprende na faculdade, começa por aí, sim, né? Sim, claro. Né? Toda profissão tem que ter um enraizamento. Se ela não tiver um enraizamento, se você não conseguir conhecer os conceitos, com certeza você vai ser mais um elemento sobrenadante que não vai conhecer a história da sua profissão e talvez nem saiba por que você está na sua profissão. Pois é, você me mandou um material e eu fiquei apaixonado pela tal... Florence? Florence Nightingale. Florence. Olha aqui, até o nome já é bonito, né? A história dela é impressionante, né? Conta um pouquinho, começa com ela ali a história, pelo menos da enfermagem moderna, né? Assim. A enfermagem científica. Ah, tá. A enfermagem científica começa com ela. Então, sempre existiram pessoas que ajudaram a cuidar uma das outras. Ora por misericórdia, ora por gratidão. E o primeiro enfermeiro que a gente encontra, ele já está na Bíblia, que é aquele senhor que encontra um machucado pelo meio da estrada, vai, recolhe, leva a uma hospedaria e paga para cuidar. E ele diz como cuidar e o que cuidar. Então, já na Bíblia, o aspecto de cuidar é muito forte. Né? Então, o aspecto bíblico. E depois disso, você vai, com o decorrer da história, passando por pessoas que começaram a ajudar a cuidar, a criação dos hospitais, que ocorre por volta de 1400. O primeiro hospital é um hospital espanhol. Então, você tem... Na verdade, não era um hospital, era uma área grande, um prédio grande, que construía e colocava as pessoas que tinham algum problema ali dentro para que elas ficassem mais ou menos setorizadas. E eu imagino que, já que a gente está voltando na história, as guerras também produziam uma demanda muito grande. Então, também. Mas nós estamos colocando as questões até antes das guerras. Nós estamos, porque as guerras, começando com a Guerra da Crimeia, que é um marco conceitual onde Florence se encaixa, nós temos essa história toda. Então, primeiro, confina-se, entre aspas, as pessoas. Essas pessoas têm uma teoria higienista,
que era onde eles tinham que tomar banho, eles tinham que comer e eles tinham que tomar alguma coisa para dor. E para isso tinha que ter alguém que cuidava. Então, antes até mesmo do médico, você tem aí o livro físico que conta toda essa história, uma narrativa muito bonita, inclusive. Desculpa te cortar, mas você está falando dessa teoria higienista, isso na Crimeia ali por Não, nós estamos falando de 1500, 1600, onde pegavam as pessoas e confinavam. Porque não tem aquela história também eu sempre ouvi dizer quando eu era criança que o médico colocar o avental e ser higiênico veio depois de um período, né? Porque o bonito era você estar cheio de sangue, igual o açougueiro, né? Depois é que vem. Mas existiu, não existiu? O médico bom era aquele que ficava cheio de sujo. É a tal história. O corpo em si era algo que não podia ser pesquisado, que não podia ser mexido, porque ele era o templo do Espírito Santo, ele era o templo de tudo. E ele era algo que adoecia, mas não podia ser pesquisado. Então, o que acontecia? Os primeiros pesquisadores roubavam cadáveres, colocavam em locais fechados e começavam a fazer os primeiros desenhos da anatomia, os primeiros desenhos de doenças. Aí conseguia pegar um corpo dito como saudável para a época e comparar com um que tinha morrido de alguma coisa. Então, a queixa, por exemplo, a dor da barriga, que era a famosa apendicite. Foi um dos primeiros diagnósticos que foi feito. Mas nesse período todo, sempre teve quem cuidou. E Florence Nightingale era uma mulher extremamente inteligente, culta, da alta casta inglesa, e que durante a Guerra da Crimeia resolve organizar a assistência às pessoas que são vítimas da guerra. E ela vai para o campo de batalha e começa a organizar esse campo de batalha. Então, ela divide assim, quem tem problema, que perdeu a perna para a direita, por exemplo, quem não perdeu a perna, mas teve uma queimadura. E ela começou a pesquisar isso, e aí sim, ela trouxe os princípios básicos da enfermagem enquanto assistência, enquanto cuidado. Você me mandou um material e aí tem lá a teoria ambientalista. Eu achei aquilo fundamental, porque aquilo é tão básico, foi ela que criou, né? Então, porque Florence dizia o seguinte, boa parte das doenças estão no ambiente. Se o ambiente estiver limpo, uma possibilidade dessa doença permanecer é menor. Então, o que era essa teoria de Florence? O ambiente tem que estar limpo, tem que ter sol, tem que ter alguém que cuida, tem que ter alguém que alimenta e tem que ter alguém que faça a higiene corpórea dessa pessoa quando ela não puder. E Florence... Isso é tão básico, serve para hoje, assim, né? Não, mas diz que em casa que não entra sol, entra médico, né? Pois aí você vê. E casa que não entra sol e não entra médico, o nível de suicídio é maior. Então você vê isso nos países nórdicos, onde tem muito frio, onde as pessoas vivem no gelo intenso, o número de suicídio é altíssimo. Né? Então, Florence já dizia isso, vamos cuidar. Então, até por volta de 1900, a enfermagem está toda fundamentada nos princípios de Florence. Que Florence vai e começa a escrever, porque Florence era uma mulher estudada. Florence tinha domínio de línguas. Florence foi a primeira estatística, a primeira mulher que escreve. Então, quando você abre os anais da medicina, os anais da enfermagem, você vai encontrar os dados onde Florence Nightingale faz as primeiras estatísticas e faz as primeiras prescrições, digamos assim, do que era cuidar. Mas foi uma evolução muito difícil, né? Porque, pelo menos do que eu li, que você me enviou, mesmo com as evoluções dos hospitais, enfim, a enfermagem tinha dificuldade de avançar. A enfermagem sempre foi a margem D. Então, era a margem do médico, a margem do dono do médico, a margem do advogado, dessas profissões que eram tidas como profissões. A enfermagem não era profissão. Ela era simplesmente um complemento do médico, uma ajuda do médico. E aí, por volta de 1920, começa a se profissionalizar, porque Florence monta a primeira escola de enfermagem na Inglaterra. E por volta de 1939, começam a chegar as primeiras enfermeiras formadas na Inglaterra para começar a fazer a formação
dos profissionais de enfermagem no Brasil. E essas enfermeiras, por acaso, são freiras. Então, por isso que você sempre associa muito a imagem da enfermagem com a questão da igreja, da religião, da benevolência, da dedicação máxima e o dar pelo dar, e sem ter nada em troca, foi em função disso. A própria história do SUS, por exemplo, quando o Sistema Único de Saúde ele foi implantado, como é que começou? Tinha que universalizar a saúde, né? Tinham lá igrejas, comunidades que já prestavam trabalho, então não foi... Mas isso, o SUS é uma coisa muito nova. Muito, claro. Em 1980 para cá. Né? Mas antes disso, você tem uma outra história aí que permeia, nós temos, assim, pessoas valorosas na enfermagem, como a doutora Wanda de Aguiar Horta, nós temos a professora Cleia, nós temos uma série de enfermeiras varonis que tentaram, dentro do Brasil, junto com essas escolas, a transformar a enfermagem em ciência. Certo. A ponto de, em 1975, doutora Wanda de Aguiar Horta define o objeto de trabalho da enfermagem, porque todo mundo achava que enfermagem era só caridade. E ela, com um grupo de enfermeiras fantásticos, enfermeiras da USP, enfermeiras da Unifesp, enfermeiras de todos os estados, começam a descrever o estado da arte. E descobrem e definem que a enfermagem não é complemento de nada. A enfermagem, ela tem um objeto de trabalho. Qual é o objeto de trabalho? Sobre o que ela tem que se focar? Sobre o cuidado. E aí começa-se a sistematizar a assistência de enfermagem. Aliás, então, sistematizar a assistência de enfermagem é uma coisa. Sistematizar o sistema de saúde é outra coisa. Então, o SUS, Sistema Único de Saúde, é a sistematização do sistema de saúde enquanto política. Sim. A sistematização da enfermagem enquanto ciência é uma forma de dar um modus operandi, quer dizer, a forma de fazer o cuidado sob um aspecto científico. A enfermagem é um universo muito abrangente. Quantas especializações você falou que tinha? Olha, que o Conselho Federal de Enfermagem dá em resolução são 43 especialidades reconhecidas, com notório saber já desenhado. Ainda temos 3 ou 4 que estão com o seu saber em forma de andamento para reconhecimento, que é a enfermagem forense, a enfermagem hiperbárica, né? Que a hiperbárica é relacionada a essa cirurgia? Não, essa é a bariátrica. A bariátrica. A enfermagem hiperbárica são aquelas pessoas que precisam entrar em câmeras para compressão e descompressão. Correto. Para evitar a morte por embolia e etc. E tal. E também aqueles pacientes que têm bactérias multimega resistentes e que, com a presença do oxigênio sob pressão, costumam melhorar. Então, é essa enfermagem que está cuidando, que está trabalhando e está fazendo a ciência para esse tipo de paciente. A gente vai falar dos números da enfermagem no Brasil, mas antes eu quero ler essa frase aqui da Florence que, olha, vale a pena, para quem quer seguir a enfermagem, vale a pena conhecer a história dela. Ela diz assim, a enfermagem, função de colocar o indivíduo nas melhores condições para a natureza agir, né? É o que a gente está falando do ambiente, porque a natureza ela vai fazer o trabalho dela, mas se a pessoa não tiver no ambiente com sol, higienizado, e psicologicamente também, né? O enfermeiro também age nessa área, né? Aí a natureza age. Então, Florence e as demais enfermeiras criaram um sistema de corte. Então, que hoje nós temos um grande problema, nós, seres humanos, nós temos problemas com limite. Né? Os outros animais, você não pode falar em geração espontânea, mas você pode falar em instinto. E hoje o homem, ele desenha determinados caminhos. Só que ele desenha determinados caminhos para a vida. Ele tem muito medo ainda da morte. E a enfermagem não. A enfermagem entende que é responsabilidade do profissional de enfermagem cuidar do momento que se nasce até após a morte. Por quê? Porque não é porque a alma ou o espírito ou o sopro de vida abandonou o corpo que o corpo deixa de ser um espaço de cuidado de enfermagem. Ele tem que estar dignamente
preparado para procurar o seu lugar no mundo e o efeito de transição de acordo com as formas de religião. Mas para nós é separar o corpo. E a gente vivendo cada vez mais, né? Eu espero, como diz um amigo, viver até os 120 e morrer com um tiro de um marido ciumento, né? Que é meio difícil, né, Sara? Com 120 morrer de tiro de um marido ciumento. Ai, eu espero viver somente até quando alguém disser assim, ela está começando a ficar louca. Aí eu espero que alguém me avise, eu vou ter um papinho com Deus, porque assim, esse negócio de ficar criando problema, chega, né? Eu quero viver enquanto eu puder produzir. Produtivamente. Isso é muito importante, a enfermagem está super ligada a essa nossa vivência com produtividade. Vamos falar dos números do Brasil. Quantos cursos faculdades de enfermagem há no Brasil? Pois, fonte do INEP aqui é de 2004, mas também não tem tanta alteração. No Brasil, são 79 faculdades públicas e particulares, 311. Você tem números mais atualizados? Eu tenho números bem atualizados mesmo. Então, esses números são de 2015, foram pesquisados pela doutora Silvia Neri no Conselho Federal de Enfermagem e no cadastro geral são 820 escolas, sendo que 146 são instituições públicas, 665 privadas. Então, você vê que o ensino privado é predominante, né? Uhum. 59 são instituições filantrópicas, e isso no país. No nível superior, nós temos 164. No nível médio e técnico, 570 escolas. Quer dizer que nós estamos formando muita gente. E ainda assim, falta profissional competente, porque ir para a escola não significa adquirir competência para prestar cuidado. Porque a vida é o nosso bem supremo. É o maior bem que nós temos e que precisamos preservar. E por isso a enfermagem faz aí um grande diferencial. Cuidar de pessoas para que elas possam viver e viver bem. Sara, você quer falar mais um pouquinho da história da enfermagem no Brasil? Fica à vontade, mas eu quero saber um pouquinho, e o público também quer saber um pouquinho de uma profissional que ficou 35 anos nessa área. E como é que você foi parar nessa área? Você é daquelas que já, com 3 anos, fala, não, eu quero ser enfermeira? Não. Interessante, né? Eu nasci e lá pelos 7, 8 anos, meu grande sonho era ser professora. Né? Era ser professora. E depois disso, a minha vida foi tomando outros caminhos. Então, aí sim, cria-se uma história nova, cria-se um momento novo e cria-se a minha opção por escolher a enfermagem. Você vai saber da opção dela daqui a pouquinho, porque a gente vai para um rápido intervalo. Eu sei que você está curioso e eu também. A gente já volta. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Oi, eu sou a Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet.
Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael. Aquela pessoa, ela é um potencial educador. A gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Escolher a profissão hoje fala da enfermagem. São cerca de 1.800.000 profissionais nesta área. E quem atuou durante muito tempo e está aqui com a gente é Sara Munhoz, que estava falando como é que você foi parar nessa área aí. A gente parou a história ali nos 7, 8 anos. Como é que tá? Então, e aí meu sonho era ser professora, mas o sonho do meu pai era que todos fossem advogados. Então nós somos 3 filhas, as 3 são advogadas. E aí depois que nos formamos advogada, cada um pôde ir para sua área. Você chegou a advogar, não? Não. Ah, tá. Eu fiz porque papai mandou. Ele era tenente-coronel do Exército, então... É que naquele tempo não tinha o programa Escolher a Profissão. Não, não tinha, mas eu fiz um direito bem direitinho, tá? Também fez o curso de direito, vale a pena, vale bem a pena, direitinho. muito bom. E aí, eu via que, assim, eu entendia a problemática humana, mas não era desta forma que eu queria. Uhum. Eu queria estar com pessoas. E eu achei que eu queria fazer medicina. Aí fui, fiz vestibular, passei, fiquei 6 meses numa faculdade e vi que o ambiente ia por caminho, tinha o objeto que eu queria, mas não era o estado da arte que eu queria. Uhum. E aí eu voltei, saí, fiz vestibular novamente e prestei para a enfermagem mesmo. E foi aí que eu me encontrei. E a gente que é leigo na área fica pensando assim, poxa, mas então o enfermeiro, a evolução dele vai ser a medicina. Todo mundo que eu já perguntei sobre enfermagem falou, não, eu quero ser enfermeiro, é isso que eu gosto. E é separado, não tem nada a ver. A medicina não é uma evolução da enfermagem. Não, então não é tem, assim, né? Vamos traçar bem os objetos de trabalho. Uhum. O objeto de trabalho do farmacêutico são os medicamentos, Certo. e os sais e as suas ações. O objeto de trabalho do médico é o paciente, e dentro do paciente tem o diagnóstico e o tratamento. Certo. Agora, entre diagnóstico e tratamento existe um espaço, e esse espaço chama-se cuidar. E é aí aonde você cuida que está o enfermeiro. Então, quem gosta de cuidar de pessoas faz enfermagem. E mais, não só cuida na doença, mas cuida na preservação da saúde. Então, tem um papel importantíssimo na prevenção. Uhum. Tem um papel onde estar colado com o cidadão, estar do lado dele e fazer saúde para evitar doença, é um papel muito importante do enfermeiro. Agora, Sara, o curso de enfermagem, eu queria saber se tem muita evasão, até porque, uma pergunta até antes dessa. Como é que a gente sabe que tem aptidão para isso? Já desde criança tem que gostar de cuidar, né? Porque às vezes a pessoa vai para o curso e chega ali, eu não gosto de ver machucado. A pessoa tem que ver órgãos, ver sangue, tem que fazer limpeza. Então, a gente precisa explicar para esse jovem que quer escolher essa área, como é que ele faz essa análise. Eu tenho aptidão, não tenho? Então, se você estiver pensando em escolher uma profissão e já olhou para a enfermagem, fique bem atento numa coisa. Você gosta de gente? Essa gente que você gosta em condições assim, que seja ela qual for, se ele estiver sujo, se ele estiver bêbado, se ele estiver machucado, se ele for um ladrão, se ele for vítima de maus tratos, se ele estiver sangrando, se ele estiver todo evacuado, todo vomitado, sangrando.
ou se ele simplesmente estiver bem e você olhar para ele e falar assim, poxa, que cara legal, eu quero cuidar desse cara ou dessa pessoa, ou desse ser humano bonito que tem aí na minha frente, para que ele continue assim. Se você estiver num desses dois extremos e suportar, conhecer os meandros da enfermagem durante as 4.000 horas que o curso exige, vem para cá. Você é o cara, você é a cara. Você é aquele elemento que pode escolher por 2 lugares, porque nós somos uma profissão que tem lei de exercício profissional e tem lá nessa lei a descrição. Você tem um enfermeiro com formação de 4.000 horas. Você tem um técnico com uma formação de 2º grau e 2 anos de enfermagem, que vai dar quase 2.000 horas. E você tem o auxiliar, que hoje já está em extinção. Então, você pode começar como auxiliar, vai estar dentro das funções básicas. Você pode ir como técnico, e dentro do técnico você já vai estar nas funções de assistência. E você pode vir a ser um enfermeiro, que é aquele que sistematiza a assistência de enfermagem e que não pode fugir da raia. Ele, enfermeiro, é o elemento mais difícil da cadeia, porque, em tese, ele tem que saber fazer melhor. Se esse cara vem, a enfermagem está te esperando. E se junte aos 1.800.000 profissionais. São cerca de 400 mil enfermeiros. O Brasil hoje, e eu quero agradecer ao Dr. Manuel Muneri, presidente do Conselho Federal de Enfermagem, que liberou, mesmo antes da publicação, esses dados. Então, por exemplo, a enfermagem hoje no Brasil, ela está composta por 1.800.000 profissionais, aproximadamente, dos quais 400 mil são enfermeiros e 1.400 são técnicos e auxiliares de enfermagem. Estão divididos por todo o país, mas a região sudeste ainda absorve quase que 25% deste conteúdo, deste contingente de pessoas. A Escolher a Profissão traz em primeira mão os dados para você aqui, tá vendo? Agora eu queria falar, se você está se interessando pelo curso, eu fiz uma pesquisa, olha só, auxiliar de enfermagem, que a enfermeira Sara falou que começa a ter uma procura melhor, mas olha, o Colégio Inácia aqui em São Paulo, ele tem um curso na carga horária de 1.112 horas, 712 de teoria e 400 horas de estágio. A complementação técnica depois vem com um curso de 12 meses, aí para você ser um técnico em enfermagem. Aí são mais 692 horas, total de 492 horas de teoria e 200 horas de estágio. E a enfermagem no nível superior. A partir de 2010, a carga horária obrigatória do curso é de 4.000 horas. No mínimo. No mínimo, né? E aí são 5 anos, né? 10 períodos. Depende. Existem escolas que podem fazer período integral, onde o enfermeiro se forma com 4.000 horas, 4.500. A média está em 4.500, 4.300, porque a grade é muito complicada. Porque você tem que ver... muito tempo estudando 4.000 horas, 10 anos, 10 períodos. 10 períodos. É bastante. Né? Escuta, você vai trabalhar dentro de um sistema que é o mais complexo. Não existe nada mais complexo para se trabalhar do que o sistema de saúde. Ou o sistema de doença. Uhum. Cada dia, com a evolução, você tem mais tecnologia. Uhum. E o enfermeiro, isso é um detalhe. Se você pensa que você vai estudar, vai começar a trabalhar e acabou, mentira. Você vai ir para uma escola para ter uma licença para começar a trabalhar e estudar para o resto da vida. Porque todo dia tem informação nova. Todo dia tem processo de saúde novo. Todo dia tem doença nova. E todo dia tem tratamento novo. Você vê, célula-tronco, olha que coisa linda. A genética foi num ponto tal que o enfermeiro geneticista também tem que correr lá para poder saber quais são os meandros e como se trata disso. Então, hoje nós estamos com a enfermagem que cuida de pessoas e mantém saúde, até uma enfermagem aeroespacial. Porque quem vem do espaço vem com necessidades especiais. Então, olha, ser enfermeiro é lindo. Tanto que eu estou aqui há 35 anos. Mas para ser enfermeiro, você precisa de dedicação, de gostar de gente incondicionalmente e saber que a sua vida toda você vai estudar. Porque se você não estudar, você não consegue cuidar.
Vou te dar algumas informações aqui sobre os preços das principais faculdades de enfermagem, por exemplo, de São Paulo. Podem variar de R$ 398, o curso na faculdade particular, a R$ 1.571, segundo a apuração do site Money Guru, com 17 instituições. Quanto ganha um enfermeiro? R$ 800 a R$ 1.000 na fase de estágio, após se formar, cerca de R$ 2.000. A pesquisa do grupo Cato, enfermeiro ganha entre R$ 1.440 e R$ 4.440, com média salarial de R$ 2.747. Mas isso varia muito nessa área, porque eu sei que tem enfermeira que ganha R$ 7.000, R$ 8.000. De região para região e como ela está fazendo. Tá. Então, digamos assim, nós temos diretores de grandes hospitais que estão aí ganhando 20, 25 mil, até 40 mil reais. Nós temos pesquisadores que estão em grandes linhas. Então, por exemplo, no processo de enfermagem, você passa pelo cuidar, você passa por pesquisa, passa por educação e passa por gestão. Então, você tem enfermeiros em todas as áreas. A média de um enfermeiro que trabalha 30 horas por semana e que está na região sul, na região sul e sudeste, é de R$ 2.500 a R$ 3.500. Se ele tem especialização, ele pode ir a 4, 5. Se ele tem especializações muito finas, ele pode ganhar 14, 15, 16 mil. E como é que são essas especializações? Cita algumas pra gente. Por exemplo, um enfermeiro que estiver fazendo pesquisa. Dependendo da pesquisa que ele estiver fazendo, ele pode ganhar 4. Dependendo da pesquisa, ele pode ganhar 20. Né? O enfermeiro que está na assistência, que é aquele que cuida, ele pode fazer um cuidado geral na assistência domiciliar, na assistência hospitalar, e ganhar em torno de 2.500. Mas ele pode trabalhar dentro de um UTI e ir para uns 4 mil, trabalhar dentro de centro cirúrgico, ganhar entre 5 e 6 mil. Claro que isso depende de região. A região sudeste paga um pouco melhor. Mas geral, infelizmente, existe uma retração de salários no mercado. Aí já é uma área que está começando a ter desemprego. Tá? E ela ainda vai ser uma das últimas áreas a ter desemprego, porque quanto mais desemprego existe nas outras áreas, mais doença você tem, quanto menos condições de saúde o indivíduo tem, mais ele adoece, quanto mais ele adoece, mais ele precisa do profissional de enfermagem. E a área com maior demanda? Geralmente, quando eu me formo, eu vou começar ali num básico, ou o pessoal normalmente escolhe 2 áreas. Ou eles vão para a saúde pública, cuidar de pessoas que estão doentes e são crônicas, ou que estão em estado de saúde e devem assim permanecer, ou vão para a área hospitalar. Dentro da área hospitalar, eles têm diversas redes para trabalhar. Ele pode trabalhar com paciente cirúrgico, paciente clínico, com o paciente com doenças especiais, como oncologia, pediatria, ebiatria, que é uma especialidade nova, que é cuidar do adolescente, a geriatria, gerontologia, que é o caminho que a enfermagem tem, porque a população brasileira está envelhecendo e nós temos que investir em profissionais que gostem de cuidar de gente e de gente idosa. Gente que tem história e gente que normalmente pode, até pela longevidade que tem, possuir doenças do tipo Alzheimer e outras que dificultam também cuidar dessas pessoas. Gente, o programa está chegando ao fim. Que pena, também estou gostando muito, eu tenho certeza. O programa com a Sara tem que ser 10 desses, não vai dar para falar tudo. Eu tenho pelo menos umas 30 perguntas aqui, e você também pode mandar sua pergunta. Anota aí o nosso WhatsApp, 11 942 44 5674. Vou repetir, 11 942 44 5674, ou visita o site da UTV, que você vai ter mais informações. Toda terça-feira, 10 da manhã, eu vou estar aqui e a Sara vai voltar com certeza. Deixa eu te passar alguma pesquisa que eu fiz também sobre cursos de enfermagem. Não são cursos, gente, de nível superior, e nem de técnico e nem de auxiliar, mas são, eventualmente, cursos de atualização ou livres, até para quem quer começar a entender, será que eu gosto disso, não gosto? Tem muito curso online legal hoje, por exemplo, no IPED, www.iped.com.br, tem, por exemplo, o curso de enfermagem, que é de 30 horas, é um cursinho básico com vídeos. Tem assistência de enfermagem ao paciente com HIV, assistente de enfermagem no pós-operatório, auditoria em enfermagem
e o curso de enfermagem. E no site do portal educação.com.br também tem vários cursos online. Por exemplo, administração de medicamentos na enfermagem, feridas e curativos, enfermagem e emergências respiratórias. Tem muita coisa legal para você... Mas esses cursos já são para profissionais, tá? Para profissionais que já estão formados. Que já estão formados. Mas existe a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, ela tem UAB, ligada à USP, né? Não, ela é um programa nacional, Universidade Aberta do Brasil. Certo. E lá dentro você pode procurar uma série de coisas que tem também espaços de enfermagem para você saber. Fora isso, nós temos um programa nacional de formação de técnicos, que é o Pronatec. Aí onde você pode entrar com o Pronatec e saber do que se trata. Então, pesquise e, se você quiser, mande a sua pergunta. Eu prometo responder. Tá bom, e aqui no Escolher a Profissão a gente responde também. Bom, o programa está chegando ao fim. Eu tenho muitas perguntas, mas a Sara vai voltar para a gente. Eu tenho certeza que você tem também, mas a Sara vai voltar. Mas antes de terminar, a Sara Munhoz, ela foi deputada estadual na legislatura anterior. E eu queria te perguntar, dentro desse contexto da enfermagem, como é que é esse universo político, se você... atuou nessa área, e acho que é uma visão interessante, porque você atuou 35 anos ali na enfermagem e depois atuou na política. E como é que está essas políticas públicas? Não, em termos de políticas públicas, o Brasil tem o melhor modelo, mas infelizmente com uma prática a desejar. Enquanto política, eu percebi que o profissional de enfermagem, ele é apolítico e ele não gosta de política. Mas sem política e sem criação de legislações específicas para a nossa categoria, para a nossa profissão, nós não chegaremos longe. Então, o profissional de enfermagem tem que se envolver, sim, em aspectos políticos e tem que ter uma opinião política até para ajudar a criar o sistema de saúde desse país. Sara Munhoz, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, por dar essa audiência maravilhosa no Dia Internacional da Mulher. Que o seu caminho seja sempre iluminado. Aliás, a luz é um dos símbolos da enfermagem, não é? A lâmpada. A lâmpada. No próximo programa a gente fala sobre enfermagem, a gente fala sobre isso. Você vai ficar agora com o Agropapo e terça-feira que vem, às 10 da manhã, eu estou aqui de volta. Até lá.